Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e estou tão feliz hoje, irmãos, porque Deus ele vai falar conosco mais uma vez. Você que já conhece aqui o canal, você sabe que todo dia eu faço a oração da manhã, às 4 horas da manhã, e também a oração da noite, às 6 horas da noite. Mas para você que não tem acompanhado os vídeos da tarde, 2:30 da tarde, irmãos, eu tenho trazido ali revelações que Deus tem me entregado na madrugada. Eu gosto muito de orar na madrugada e também eu estou trazendo testemunhos e tem sido uma bênção. Olha, são aqueles tipos de testemunho que você escuta e você fica dias refletindo sobre aquilo e é tão bom, né? Edifica a nossa fé, fortalece a nossa vida espiritual. Então eu te convido também todo dia, 2:30 da tarde, pesquise aqui no YouTube, Pastor Antônio Júnior, ou então é só você clicar na notificação que você vai receber no celular, tá bom? Irmãos, eu senti muito forte aqui no meu coração hoje de falar sobre alguns pesos que a gente tem carregado, mas que a gente não precisa carregar. E muitas vezes isso está relacionado à nossa família. Sabe quando você percebe que você vem pagando uma dívida, uma conta que não é sua? E eu não estou falando sobre dinheiro apenas, irmãos. Eu sei que tem pessoas que hoje, os filhos carregam as dívidas dos pais. Talvez porque os pais ou não tiveram sabedoria para administrar, ou porque simplesmente vêm passando por longas dificuldades ao longo das gerações. Então não culpe os seus pais, não culpe as pessoas. Olhe para você e para Deus e pergunte assim ao Senhor, como que eu posso resolver essa situação? Sabe por quê, irmãos? Tem coisas que a gente pensa que o tempo resolve. A gente acha que com o passar do tempo as coisas vão melhorar. Mas aí você olha para a sua vida, você já tem mais de 40 anos, você muitas vezes não saiu do lugar, vamos assim dizer, você não consegue se dar bem nos relacionamentos, e aí é hora de você refletir. Será que você está repetindo o ciclo dos seus pais, ou das pessoas à sua volta, ou dos seus irmãos? Irmãos, precisamos fazer uma análise todo dia, porque esse ciclo, ele pode ser repetido, mas ele pode ser quebrado também. E eu vou te mostrar aqui hoje como você vai quebrar esse ciclo. Inclusive eu quero contar aqui uma história de Davi, que eu acredito que a maioria de vocês não conhece, porque na Bíblia realmente são milhares de histórias, são milhares de acontecimentos, e se a gente não ficar atento, a gente perde algumas nuances, alguns detalhes da palavra de Deus, que eles são tão impactantes e com certeza eles podem sim mudar a nossa vida. Então, essa história de Davi, ela vai libertar você das amarras que te prendem, sejam amarras espirituais, amarras emocionais, Quantas pessoas passando por crises, por dificuldades de saber relacionar com os outros, e também amarras financeiras. É claro, irmãos, que nós não vamos retroceder no tempo. Eu não quero que você fique bitolado, com as coisas do passado. Tem pessoas, irmãos, que querem saber como é que foi o tataravô, o bisavô, e a pessoa fica tão bitolada nisso, sendo que a Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. No entanto, irmãos, é importante a gente saber que cada um de nós, durante a nossa vida, a gente planta sementes. E tem coisas que não se resolvem só com o tempo, porque essa semente foi plantada. E à medida que essa semente vai dando fruto, vão vindo também os frutos amargos. E você, talvez hoje, está sofrendo com esses frutos amargos na sua própria vida por causa da sua família muitas vezes. Então, essa mensagem aqui está tão forte, irmãos, porque enquanto eu estava meditando aqui nessa passagem da Bíblia, eu pude perceber algumas coisas que estão travando a sua vida. Eu quero muito que você assista até o final esse vídeo e depois eu quero orar por você, pela sua casa. Irmãos, eu fico tão feliz de ver os comentários. Nossa, quanta gente tem sido curada, irmãos. Deus é maravilhoso e eu sei que isso não é mérito meu, isso não é mérito de ninguém, mas somente de Jesus, porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação e também é o poder de Deus que nos liberta, que nos cura. O próprio Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é natural que você seja liberto à medida que você vai ouvindo as orações aqui, porque a cada oração eu trago também uma palavra para gerar fé no seu coração, amém? Inclusive a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e a palavra também fala que
A fé é gerada no nosso coração a partir da palavra de Deus. Então não adianta eu só orar por você. Eu preciso te trazer um ensinamento, assim como Jesus fazia. Ele ensinava as pessoas o tempo todo, porque quanto mais palavra, mais você se fortalece, mais você preenche a sua mente com coisa boa, não é assim? Inclusive o Salmo de número 1, o primeiro salmo da Bíblia, diz que as pessoas bem-aventuradas são aquelas que meditam dia e noite na palavra de Deus. E aí tudo que elas fazem prospera. Por mais que elas estejam num tempo de seca, elas não param de dar frutos e as suas folhas não murcham. Por quê? Elas estão enraizadas na corrente de águas vivas, que é o Senhor Jesus. Aleluia! Então vamos começar já com a mensagem. Só quero pedir para você se inscrever no meu canal. Você que é novo por aqui, quero te dar as boas-vindas e te pedir para se inscrever. Clique no botão embaixo do vídeo. Do lado vai aparecer um sininho. É muito importante. Tem muita gente que não clica nesse sininho. Clica agora aí e selecione a opção todas para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Então vamos começar. Irmãos, como eu falei para vocês, muitas vezes nós estamos tão ligados a pessoas à nossa volta e a gente não sabe o quanto eles influenciam a nossa vida, para o bem ou para o mal. O problema é que quando nós falamos da família, isso mexe com o nosso emocional, porque nós amamos a nossa família, concorda? Nós amamos as pessoas à nossa volta. É óbvio que tem pessoas que têm feridas amargas, né? Porque foram abandonadas pelos pais ou foram maltratadas. Então é natural que essas pessoas se sintam mal ao lembrar da família. Mas no geral as pessoas amam seus familiares e por causa disso elas tendem a atrair para si coisas boas e coisas ruins. Porque elas acham que se elas quebrarem o ciclo e decidirem fazer algo totalmente novo, totalmente diferente, é como se elas estivessem traindo as pessoas a quem ela ama. É por isso que tanta gente se acomoda, muita gente acaba repetindo os mesmos ciclos, os mesmos erros das pessoas da família. E é por isso, irmãos, que eu estava lendo aqui uma passagem hoje, mas mexeu tão forte comigo, eu tenho certeza que isso vai edificar a sua fé. Eu quero contar uma história da Bíblia, irmãos, que até parece coisa de filme. Nossa, é impressionante o quanto essa história aqui é profunda e ela revela um segredo sobre como as escolhas do passado podem afetar o nosso presente. Essa história está lá no segundo livro de Samuel, que fala sobre Davi. Essa história está lá no segundo livro de Samuel. A Bíblia conta que naquela época Davi já era um rei muito experiente. Ele era muito amado pelas pessoas, ele era um homem segundo o coração de Deus. Só que de repente aconteceu uma crise terrível que atingiu Israel. Veio uma fome, irmãos, que durou 1 ano, durou 2 anos, e quando já estava entrando no 3º ano de muita fome, aquilo não dava sinal de que ia acabar. Aí você imagina o desespero das pessoas, das mães que não poderiam alimentar os seus filhos, dos pais que não traziam sustento para casa. Irmãos, a terra estava seca, o gado estava morrendo e as crianças chorando por pão. E Davi, como era um homem muito bom, ele era um bom líder, ele não olhava só para si, mas ele se preocupava com as pessoas e ele não ficou só olhando aquela tragédia acontecer. Ele fez exatamente o que todo cristão deveria fazer quando o problema aperta. Ele foi orar, ele foi buscar a face do Senhor. Irmãos, ele fez a seguinte pergunta: Deus, por que isso está acontecendo com o teu povo? E a resposta do Senhor foi surpreendente e ela serve para nós também, irmãos, como um grande alerta. Olha só o que a palavra de Deus diz em 2 Samuel capítulo 21, o versículo 1. Está escrito assim, ó: Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi buscou a orientação do Senhor e então o Senhor disse: A fome aconteceu porque Saul e a sua família são culpados de assassinar os Gabaonitas. Olha isso aqui, irmãos, pensa comigo numa coisa. Quando essa fome toda chegou, Saul, que foi o primeiro rei de Israel, ele já estava morto fazia muitos anos. Ele não fazia mais parte daquela história, mas o pecado dele continuava vivo, trazendo consequências terríveis para uma geração inteira que não tinha nada a ver com aquele assunto. Mas pastor, que história é essa dos Gabaonitas, pastor? Que pecado tão grave foi esse? Pois é, irmãos, olha só, deixa eu explicar para você. Muitos séculos antes, lá no tempo de Josué, lembra de Josué, aquele que sucedeu Moisés? Pois é, quando o povo de Israel entrou na terra prometida, os Gabaonitas eram um dos povos que moravam lá nessa terra. E eles tinham muito medo de serem destruídos, porque eles sabiam que onde Israel chegava, Deus dava vitória e Deus fazia com que eles conquistassem as terras. Então, eles foram muito espertos. Para eles não morrerem, eles se disfarçaram de viajantes que tinham chegado de uma terra muito distante.
Eles então vestiram as roupas mais velhas, eles colocaram nas vasilhas, nas cestas, muitos pães mofados, e eles então falaram o seguinte: tem misericórdia de nós, porque nós viemos de uma terra muito distante e nós não temos o que comer, nós estamos para morrer e nós queremos fazer um acordo com vocês, um acordo de paz. Irmãos, naquela hora, Josué e os líderes de Israel, eles não consultaram ao Senhor se aquilo era uma cilada, se aquilo era uma pegadinha. Irmãos, eles simplesmente selaram um acordo. Eles fizeram um juramento em nome do Senhor, e esse juramento, irmãos, era uma coisa muito sagrada, não podia ser quebrada. E essa aliança que eles fizeram com eles é para que eles nunca fossem exterminados. Só que depois que eles fizeram essa aliança, os povos das regiões ficaram muito bravos, muito nervosos com os Gabaonitas. E eles falaram: por que vocês fizeram parceria com Israel? Nós agora vamos atrás de vocês. Irmão, sabe o que aconteceu? Israel agora teve que defender uma luta que não era deles. Eles tiveram que defender os Gabaonitas. Então, desde aquele tempo, eles honraram o juramento que fizeram aos Gabaonitas. Mas, irmãos, o tempo passou e então o rei Saul acabou assumindo o trono. E em certo momento do seu reinado, ele quis mostrar que ele era um homem de Deus, ele quis tentar agradar o povo, e ele quis mostrar que ele era forte, valente, e sabe o que ele fez? Ele quebrou aquela aliança sagrada. Irmãos, a Bíblia diz que ele perseguiu e ele tentou acabar com todos os Gabaonitas, um povo que estava debaixo da proteção por causa de um juramento que Deus já tinha colocado à mão. Ou seja, Saul desonrou a palavra de Israel e, pior ainda, ele desonrou o nome de Deus que foi usado naquele juramento. E então o que aconteceu? O rei Saul morreu, ele foi para a sepultura, mas a conta do pecado dele, irmãos, ficou aberta no mundo espiritual. E a cobrança veio muitos anos depois, na forma daquela fome terrível. E isso nos ensina, irmãos, uma coisa muito séria que a gente precisa entender como tudo funciona no mundo espiritual. Porque um pecado que não é arrependido, que não é tratado, ele não morre com a pessoa, ele deixa um rastro, entendeu? É como se fosse uma dívida espiritual que pode afetar os filhos, os netos, uma nação inteira. E vamos falar a verdade, irmãos, quantas famílias hoje, elas vivem debaixo de ciclos de miséria, de doenças, de divórcios, de vícios, e elas não entendem o porquê. Elas lutam, elas trabalham, elas oram, e talvez você que está me ouvindo aqui, você sabe disso porque está acontecendo com você. É como se fosse uma força invisível que vive te puxando para trás, não é verdade? Um dia um rapaz me procurou e ele falou assim: pastor, eu não entendo o que acontece comigo, porque toda vez que parece que eu vou prosperar, parece que eu vou sair daquela zona de conforto, que eu vou começar a ganhar dinheiro, é como se alguém puxasse o meu tapete. Ô pastor, o que eu tenho que fazer? E foi naquela hora que eu pude falar para ele: meu irmão, como é que é a sua família? A sua família é assim também? Ele falou: pastor, você não vai acreditar, o meu pai, o meu avô, eles nunca conseguiam prosperar totalmente porque estavam sempre envolvidos com pecados, nenhum deles buscava Deus. E então eu falei para ele: comece por você, arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus e peça para Deus quebrar toda maldição, tudo aquilo que pode ser brecha para o inimigo. Irmão, sabe o que aconteceu? Passaram-se cerca de 2, 3 meses. Eu fiquei sabendo que, infelizmente, aquele rapaz ele foi preso. Isso mesmo, eu tomei um grande susto porque eu achava que ele tinha se posicionado, mas não. Ele, na verdade, ele roubou algumas coisas e ele acabou sendo preso, assim como seus pais, seus avós também eram sempre envolvidos com coisas ilícitas. Então, irmãos, muitas vezes a raiz do problema não está no nosso presente, mas está numa porta que foi aberta lá no passado, numa quebra de aliança, numa injustiça que o antepassado cometeu e que nunca foi consertado diante de Deus. Sabe, irmãos, quantas famílias hoje estão brigadas, elas estão assim totalmente separadas, não tem amor mais, não tem perdão. Ô, irmãos, isso é muito triste. E talvez nesse momento, você pode estar pensando assim: ah, pastor, então quer dizer que eu estou condenado a sofrer pelos erros dos meus pais ou dos meus avós? Isso para mim não é justo. Irmãos, eu entendo esse sentimento, essa sensação de não poder fazer nada, mas eu quero que você saiba que essa história não para na maldição. Eu vou contar aqui para você o que aconteceu com Davi e com aquele povo, para você entender que existe uma solução. E se Deus está tocando meu coração para te trazer essa palavra hoje, é porque Ele quer te libertar. Ele não quer que você viva num ciclo de miséria, um ciclo de infidelidade e tantas coisas ruins. Amém?
Você está entendendo a mensagem de hoje? Então escreva aí nos comentários: Deus está falando comigo. Isso vai encorajar outras pessoas. E continue aqui prestando atenção nessa história. Sabe o que aconteceu? Irmãos, Davi, ele buscou a Deus, certo? E então Deus revelou o problema. Ele falou que era por causa do pecado do rei Saul. E então nessa hora, irmãos, Davi, ele foi muito humilde. Ele chamou os gabaonitas e ele perguntou o que poderia ser feito para reparar aquele mal. Irmãos, a Bíblia conta que a resposta deles foi muito dura. Eles não pediram ouro, eles não pediram prata, eles pediram justiça pela quebra da aliança. Eles queriam que Davi reparasse aquela dívida que Saul deixou, porque Saul mandou matar muita gente, irmãos. Então eles pediram para que os descendentes de Saul fossem executados. E se Davi mandasse fazer isso, afinal de contas ele era o rei, ele podia mandar ou desmandar, se ele fizesse isso, a paz seria restabelecida. E então, irmãos, Davi consultou ao Senhor, ele entendeu a seriedade espiritual daquele juramento que foi quebrado e ele atendeu ao pedido. Irmãos, houve ali um ato de arrependimento, que é quando você volta para Deus reconhecendo os seus erros. É um ato também de restituição, porque Davi, ele se voltou para aquelas pessoas que foram feridas, que estavam cheias de raiva no coração, e ele tentou consertar o estrago. Da mesma forma, como que você pode resolver isso na sua vida? Tudo começa, irmãos, com a humildade. Essa mesma atitude de Davi, a humildade de reconhecer um erro, mesmo que não tenha sido seu esse erro, amém? Davi, irmãos, não precisava ter feito aquilo, mas ele sabia que tinha pessoas feridas, pessoas machucadas. E, irmãos, sabe o que aconteceu? Quando Davi se reconciliou com essas pessoas, os céus se abriram sobre Israel. Aleluia! Deus voltou a atender as orações daquele povo. Deus voltou a atender as orações daquele povo em favor da terra. E a chuva voltou a cair. Aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido irmão e minha irmã. Não existe maldição que resista ao poder de Deus. Quando Deus está ao teu favor, quando Deus perdoa os seus pecados, quando Deus ouve a sua oração, tudo começa a destravar, aleluia, tudo começa a fluir novamente, irmãos. Talvez vocês estão aqui hoje porque vieram de um lar muito confuso, muito disfuncional, um lar complicado, mas Jesus, ele está te colocando na família de Deus. E quando você se torna filho de Deus, aí começa uma nova linhagem. É agora no mundo espiritual que você está sendo abençoado e isso acaba fluindo para todas as áreas da sua vida. Amém? Nós vamos continuar com a mensagem aqui porque eu acho muito importante eu trazer um outro ensinamento, mas depois nós já vamos orar, tá bom? Então, por favor, não saia, porque eu quero agora trazer você lá para a época de Jesus. Irmãos, quando Jesus estava aqui na terra, existia uma crença muito forte entre as pessoas de que toda doença, todo sofrimento era um castigo direto por causa de um pecado específico, ou da própria pessoa ou dos pais dela. E um dia, Jesus e os seus discípulos estavam passando por um homem que era cego desde que nasceu. E então os discípulos, com essa mentalidade, eles fizeram aquela pergunta que estava no coração de todo mundo. Olha só o que está escrito em João capítulo 9, versículos 2 e 3. Eles perguntaram assim: Mestre, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou por causa dos pecados dos pais dele? E Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse na vida dele. Amém? Olha que coisa tremenda, irmãos. Jesus é aquele que quebra o ciclo. Ele está dizendo assim, parem de olhar para trás procurando o culpado. Olhem para frente, vejam o que Deus vai fazer agora. E naquela hora então Jesus curou aquele cego de nascença. Irmãos, nem todo sofrimento é resultado de um pecado que foi herdado, ok? Às vezes a sua luta, a sua dor, essa situação que você não está entendendo nada, é o momento certo que Deus preparou para manifestar a glória dele de uma forma que ninguém nunca ouviu falar. Irmãos, a sua história de dor pode se transformar na sua maior pregação, no seu maior testemunho. Eu sempre conto aqui sobre o meu testemunho, porque eu acho que é muito importante as pessoas saberem que se Deus fez comigo, Ele pode fazer na sua vida também. Muitas mães já me procuraram e disseram: Pastor, por causa do seu testemunho, hoje eu voltei a orar pelo meu filho que está nas drogas, porque, irmãos, Deus me libertou das drogas, do pecado, da pornografia, de tanta coisa ruim.
da mentira também, né? Porque a mentira é uma desgraça, irmãos. Ela vai levando a gente para outras e outras mentiras e aquilo não acaba nunca. Então, irmãos, deixa eu só explicar uma coisa aqui para nós já orarmos. O pecado, ele pode sim gerar consequências que atravessam gerações, como a gente viu com Saul. Mas Jesus nos mostra que nenhuma herança, nenhuma maldição, nenhum diagnóstico, nenhum erro do passado tem a palavra final sobre o seu destino. A palavra final vem de Deus. Ele tem poder, irmãos, para entrar na sua história hoje e transformar o seu choro em riso, a sua necessidade, a sua escassez em fartura. Ele pode tirar essa cegueira sua e colocar uma visão clara sobre as coisas. Irmãos, o lugar onde essa dívida é cancelada é lá na cruz do Calvário, amém? O sangue de Jesus, ele foi derramado ali para que você seja perdoado, para que toda maldição seja quebrada, para que toda palavra de fracasso sobre a sua vida caia por terra em nome de Jesus. E o que você tem que fazer então a partir de agora? Buscar a face do Senhor. Chega diante dele e diz assim: Deus, sonda minha vida, sonda minha família, minha história. Se tem alguma brecha, alguma dívida do passado que está afetando o meu presente, me revela, Senhor. Eu quero que o Senhor me mostre, Pai, porque nesse momento eu creio que o sangue de Jesus está me lavando, está me purificando e quebrando todo o mal. Nós vamos orar agora, nesse momento, nesse sentido, ok? Deus vai quebrar todo o mal. Eu estou muito feliz por você ter chegado até aqui. Inclusive, irmãos, eu quero pedir muito que vocês enviem depois essa oração que nós vamos fazer, porque tem tanta gente precisando, sabe? Ouvir uma palavra de bênção, sem voltar para a religião, sem falar de placa de igreja. Irmãos, aqui no meu canal eu tenho mais de 8.000 vídeos, irmãos. Eu já prego aqui na internet, foi um chamado que Deus me deu desde 2013. Irmãos, eu nunca falei de religião, eu nunca falei de nada a não ser do Evangelho, porque é isso que realmente as pessoas precisam. Então não deixe de compartilhar depois, tá bom? Vamos orar e que Deus quebre todo esse ciclo mal na sua vida. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por essa palavra tão poderosa. Essa palavra hoje, meu Deus, trouxe tanta luz na nossa mente, no nosso coração, que nós ainda estamos absorvendo tanta bênção que o Senhor liberou aqui hoje. Pai, mas eu te peço que realmente a Tua verdade liberte o Teu povo. Muitas vezes, Senhor, nós vivemos lutas que a gente nem entende a origem, a gente nem entende porque sentimos aquele peso, aquela coisa ruim que vem sobre nós. E hoje o Senhor está nos mostrando que existem raízes espirituais por trás de muitas de nossas batalhas. E Deus, nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto, assim como Davi buscou a Tua face e pediu a Tua direção. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero interceder agora pela vida de cada pessoa que me ouve. Senhor, Tu conheces a história de cada família, Tu conheces as dores, as lutas, os ciclos que se repetem. Tem pessoas que estão vivendo um ciclo de miséria, meu Pai, onde o dinheiro nunca é suficiente, onde as dívidas se acumulam, a humilhação bate na porta. Senhor, quantas pessoas agora, meu Deus, estão vivendo ciclos de enfermidades, onde elas mal saem de uma doença e já entram em outra. É uma fraqueza tão forte, Pai, que muitas vezes a pessoa não consegue levantar da cama, nem a medicina consegue explicar, meu Deus. Senhor, olha para dentro de nós, Pai. Vê se há em nós algum caminho mau, algum pecado não confessado. Quantas pessoas, meu Pai, agora estão chorando, estão sofrendo, Pai, no casamento. Elas não sabem mais o que fazer, Pai, porque muitas vezes elas não sabem como conduzir o relacionamento. Oh Deus, tem compaixão, Senhor, dessa mulher que está agora pedindo oração pelo casamento, porque ele vai de mal a pior, infelizmente. Deus, ajuda-nos, Senhor, dá-nos sabedoria, que a gente possa ser obedientes à Tua palavra, Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Senhor, meu Pai, eu sinto agora a compaixão do Senhor por esta vida, por este homem, meu Pai, que também sofre calado muitas vezes, passa por tantas lutas. Para muitos o Senhor já deu um casamento, mas esse homem continua preso na pornografia, na prostituição, nos vícios, na depressão, no medo. Oh Senhor, são tantos pedidos, Pai, só o Senhor para quebrar esse ciclo destrutivo, meu Pai. Assim como o pecado de Saul trouxe consequência para uma nação inocente, meu Deus, nós estamos te pedindo perdão, Pai, por pecados que nós nem cometemos. Perdoa, Senhor, os nossos pais, os nossos avós,
Perdoa, Senhor, os nossos tios, nossos primos. Oh Deus, os nossos irmãos, Pai, muitas vezes caem em tentação, eles colhem tantas coisas ruins e eles nem sabem o porquê. Jesus, quebra agora, Senhor, toda aliança maldita, toda idolatria que houve na nossa família, toda feitiçaria, todo sangue derramado, coisas que a gente nem sabe que já aconteceu no passado. Deus, nós nos arrependemos em nome da nossa família, em nome de nossos pais, de nossos avós. E agora, Senhor, pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo, nós quebramos o poder legal de todo o mal sobre as nossas vidas. Nós declaramos que a maldição foi quebrada na cruz do Calvário. O sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus nos lava, o sangue de Jesus cancela toda a dívida do passado. Senhor, que a Tua luz agora, Pai, entre em cada coração, em cada casa, e revela, Senhor, aquilo que está oculto. A partir de hoje, meu Deus, eu sei que muitos que antes estavam acostumados com a derrota, agora vão experimentar uma paz, uma alegria que eles nunca experimentaram. Aleluia. Pai, eu oro nesse momento por pessoas que têm traumas do passado, abusos físicos, psicológicos. Só o Senhor Jesus pode libertar essas pessoas. Oh Deus, aleluia, Pai, obrigado pelo que o Senhor está fazendo aqui hoje. Hoje é dia de restauração, hoje é dia de restituição, é dia que o Senhor preparou para destruir todo o mal na vida dessas pessoas. Pai, que esse dia fique marcado, Senhor, na Tua agenda, Deus. Eu sei que é o dia do começo de algo grandioso que o Senhor está fazendo na vida dessa pessoa. Eu aproveito nesse momento e eu mando embora toda enfermidade. Eu ordeno que essa enfermidade neste corpo saia agora, em nome de Jesus. Toda dor de cabeça, toda enxaqueca, dor na coluna, dor nos ossos, em nome de Jesus, saia desse corpo. Eu quebro agora todo o poder do mal, todo câncer, todo tumor maligno, tudo aquilo que vem afligindo essa pessoa ao longo dos anos. Eu repreendo em nome de Jesus e eu expulso na autoridade desse nome poderoso de Jesus Cristo. Aleluia. Oh, meu querido irmão e minha irmã, você que está orando aqui comigo e deseja entregar a sua vida a Jesus de verdade, então faça essa oração junto comigo. Você que não aguenta mais ficar preso a esses ciclos, você que quer ter uma vida próspera e abençoada em todas as áreas, faça o compromisso com Jesus agora. Fale assim com Ele. Eu vou dizer algumas palavras e você repete, tá bom? Diga assim, ó: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso muito de Ti. Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Me perdoe por tudo que eu fiz de errado. Me perdoe por machucar tantas pessoas. Me transforma, Jesus, e me salva. Eu creio que o Senhor morreu na cruz no meu lugar para pagar pelos meus pecados. E eu te recebo pela fé. Eu recebo o Teu perdão, a Tua cura e a Tua salvação. Escreve o meu nome no livro da vida e transforma o meu coração, a minha história e também da minha família. Tem misericórdia, Jesus, dos meus familiares. Eles estão cegos espiritualmente e não sabem o que fazem. Mas da mesma forma que o Senhor me tocou hoje e me alcançou, alcança também a minha família. É em Teu nome, Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Oh, meu Pai, meu Deus maravilhoso, eu te agradeço por este momento. Obrigado, Pai, por esta vida que se entregou a Ti agora. E eu te peço que o Senhor dê para ela coragem, ousadia, para falar para todas as pessoas que agora ela pertence a Jesus. Tira a vergonha, meu Pai, porque o próprio Senhor Jesus disse que se nós não o reconhecermos diante das pessoas, Ele também não vai nos reconhecer diante do Pai. E nós não queremos que isso aconteça, Senhor. Então dá coragem, Pai, para esse homem e para essa mulher falar para os seus familiares que agora essa pessoa está seguindo Jesus, somente Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Oh, meu Deus, e que o Senhor faça uma obra linda, Pai. Prepara o Teu povo, Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem para eles e que o Senhor feche a boca dos leões, que o Senhor dê livramento, Pai. Tem pessoas aqui que vão receber livramentos, livramento de morte, livramento de brigas, livramento de humilhações. Deus está te dando a vitória.
vá na bênção do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, agora eu conto com vocês para compartilhar e eu espero vocês no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho.
Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.